inicialmente de agradecer a Carla e a Bernadette pela oportunidade de estar aqui. Infelizmente, ontem eu não pude estar, mas hoje eu tenho a grata satisfação de ter aprendido muito até agora. E é minha função anunciar, então, a fala da Maria Bernadette Rezende sobre distrofia muscular de Duchenne, perspectivas terapêuticas no Brasil e no mundo. Essa fala, ela é muito importante, vocês verão, para todos vocês, e eu gostaria, antes de dizer que só mesmo a Bernadette, se você me permite dizer assim, Bernadette, poderia estar aqui falando sobre isso. Por quê? Porque a Bernadette, além das suas titulações acadêmicas, todos sabem, ela é doutora pela Universidade de São Paulo. Eu diria que é uma das pessoas nesse país que mais conhece sobre distrofia muscular de Duchenne. Então, não há título de doutora em Duchenne, ela é doutora pela USP, né, de fato, de direito, fez uma tese brilhante, mas ela é doutora mesmo, porque a sua prática com atividade com os pacientes de Duchenne é imensa. Eu diria que no Brasil das profissionais em atividade, a que mais conhece sobre o assunto. É um grande prazer estar aqui apresentando, e é um grande prazer dizer que, além de doutora, e além de ser uma médica, neurologista, neuropediatra lá do Hospital das Clínicas, ela é uma pessoa excepcional. E só ela mesma poderia estar trabalhando pelos pacientes de Duchenne, com o carinho que ela sempre tem, com essa personalidade invejável. Eu gostaria de ter a Bernadette na Universidade Estadual de Campinas. Infelizmente, existem trâmites, vagas, etc., mas eu gostaria muito de que ela pudesse estar conosco na Universidade Estadual de Campinas, porque quem iria ser engrandecido seria o nosso departamento e seria a nossa universidade. Tenho inveja da USP. Então, vamos partilhar da fala da Bernadette, e é um grande prazer mesmo apresentá-la. Obrigada. Bom, doutora Ana, a senhora me deixou muito feliz e, enfim, a doutora Ana é das pessoas, ela é uma pessoa de uma sabedoria ímpar, de um conhecimento ímpar, e realmente uma das grandes pessoas que eu tive a oportunidade e a honra de conhecer no meio médico, no meio acadêmico e como pessoa acima de tudo. Ela tem a distância e ao mesmo tempo muito perto, ao longo da minha trajetória nesses 18 anos aí trabalhando com doenças neuromusculares, sido a minha mentora, uma pessoa por quem eu tenho grande admiração e tenho como um bom exemplo, né? Então, eu tenho a doutora Ana, o doutor Levi, que é em memória, duas pessoas fantásticas e que são realmente os ícones das doenças neuromusculares no Brasil. Pessoas realmente de conduta e formação ilibata. Muito obrigada, doutora Ana. Bom, em relação, hoje nós vamos dando seguimento, né, a todo o processo que nós temos apresentado e que tem ocorrido do ponto de vista de novidades, enfim, de mudança na distrofia de Duchenne. Hoje nós vamos trazer nessa última palestra as perspectivas terapêuticas, comparando a nossa situação, a situação dos tratamentos dos pacientes no Brasil em relação ao mundo. Como nós ontem colocamos,
A distrofia de Duchenne, ela foi inicialmente descrita em 1860 por Duchenne, permaneceu por 120 anos com a caracterização descrita inicialmente por ele, no qual ele descreve uma tetraparesia flácida progressiva que ocorria em meninos. A caracterização clínica com o seu prognóstico foi, durante 120 anos, a tônica orientadora quanto à evolução, quanto ao que fazer e quanto ao que não existia de solução por estas crianças. Durante esse período, como eu disse, a descrição era essencialmente clínica. E no final da década de 80, no século passado, foi descrito, como eu já havia dito, pelos pesquisadores, a fisiopatologia da doença com a descrição da proteína distrofina, que era o que estava ausente nessa fibra muscular, que justificava a evolução da doença, e, em 88, a descrição do gene por Eric Hoffman. E, a partir de então, uma sucessão de processos, de trabalhos, de pesquisas clínicas, ensaios terapêuticos, ensaios experimentais, estão se sucedendo de uma forma muito importante. Essa doença tem algumas características interessantes para a tônica desse direcionamento das pesquisas. Esta doença ela é provocada por um único defeito genético, o locus de localização está num único gene. Esse gene é o segundo maior gene descrito até o momento da espécie humana, ele é composto por 79 exons. Então, é possível sequenciar hoje esse gene do exon 1 ao exon 79. E uma doença com uma particularidade tão grande, com variabilidade clínica tão grande, sendo descrita, provocada por um único defeito genético, isso é de uma riqueza e de uma, eu diria, inquietude muito grande para a comunidade científica. E é exatamente esta facilidade, entre aspas, de manipular, de estudar um gene, que tem gerado uma gama imensa de pesquisas que estão beneficiando a doença propriamente dita, mas abrindo território grande para outras doenças. Quando nós comentamos, por exemplo, doenças genéticas, um exemplo clássico é o diabetes. O diabetes, ele é multigênico, então é difícil executar pesquisas com muita precisão em relação ao diabetes. Então, você tem várias linhas, vários focos de atuação. Aqui não, é um gene só, e isso tem, como eu disse, aguçado bastante, facilitado muito os processos. Então, um dado muito importante foi exatamente bem conduzido no início da década de 90, foram os ensaios terapêuticos e clínicos para a corticoterapia, que, como eu havia dito já ontem, inicialmente ela foi proposta para termos um alentecimento, ganharmos um tempo na marcha, e uma vez interrompido esse processo, essa medicação seria suspensa. Ao longo dessa aplicação, nós fomos percebendo ganhos importantes nos pacientes que não eram mais funcionais do ponto de vista de deambulação, porém, eles apresentavam uma melhora, ganhos em torno de 6 meses de uso da medicação, principalmente na função respiratória. Eles conseguindo ser reclassificados de restritivo, por exemplo, grave, a moderado para moderado e assim sucessivamente. Então, estas observações clínicas foram norteando o consenso que, em 2006, estabeleceu a corticoterapia como sendo o tratamento não questionável para a distrofia muscular de Duchenne, cuja principal ação está no controle da doença em relação ao comprometimento respiratório e principalmente cardíaco. Então, este episódio, esta nova era, a era que a corticoterapia iniciou, está hoje contribuindo para a mudança de comportamento clínico da distrofia de Duchenne. Então, hoje,
nós já podemos dizer que estas crianças já estão com a evolução clínica modificada. A criança tem o seu comportamento, ou melhor, a doença de distrofia de Duchenne, hoje, do ponto de vista clínico, estes pacientes já estão se comportando como Becker. E quando nós falamos isso, nós podemos falar com propriedade de que nós estamos conseguindo minimizar a evolução das contraturas que, uma vez bem abordadas, como as palestras ontem deixaram isso muito claro, nós podemos ter ganhos importantes e, portanto, diminuirmos um dos fatores que levam à precipitação da perda da marcha. Um outro fator importante que nós conseguimos foram com o advento da melhoria das técnicas respiratórias, com a fisioterapia respiratória, com todo esse arsenal mecânico, né, de tecnologia, nós temos conseguido modificar e dar condições importantes para o controle da insuficiência respiratória restritiva. E em relação ao comprometimento cardíaco, que é realmente o fator causador de mortalidade dessas crianças, nós estamos em associação com a corticoterapia, mas, como a doutora Vera ontem comentou muito bem, a abordagem cardiológica, conseguindo também dominar este processo. Então, hoje, os pacientes abordados da forma correta, nós ampliamos a expectativa de vida, que eram de 2 décadas para 4 décadas. Essas terapêuticas, hoje, nós estamos completando 15 anos de corticoterapia. E nós já conseguimos isso. Eu digo que eu quero muito, daqui a 10 anos, estar falando coisas ainda maiores, melhores, em relação a essa população que hoje está ultrapassando a puberdade, que é um período crítico para eles, principalmente do ponto de vista motor, e vamos estar com eles daqui a 10 anos com uma nova expectativa. Essa doença tem uma característica importante, porque existe uma variabilidade clínica muito grande, mesmo nos indivíduos de uma mesma família que tem o mesmo defeito genético. Então, nós temos irmãozinhos nos quais um perde a marcha. Por exemplo, tem um exemplo de 2 irmãos. O mais velho tem 16 anos e ele levanta do chão com o mínimo de apoio, é fantástica a evolução do menino. E o pequenininho, que tem hoje 11 anos, já está há 2 anos necessitando da cadeira de rodas. E, no entanto, a qualidade cardiorrespiratória dele é muito boa, mas ele tem essa particularidade. Então, os pacientes, estão nos permitindo perceber tudo isso. Nós temos que estar muito atentos, porque todas essas pequenas percepções são fontes para que nós possamos abrir novas linhas de pesquisas, novos entendimentos e possamos tratar novas estratégias mesmo terapêuticas. E hoje nós já estamos, quando nós falamos em futuro, nós já estamos com uma nova tecnologia que será associada, se tudo der certo, à corticoterapia, que é baseada nos oligonucleotídeos, na qual nós temos como base o RNA, a modificação através da transcriptase reversa, que é uma das enzimas que faz a leitura, né, da fita de uma das fitas de DNA pelo RNA mensageiro. O DNA, ele tem essa dupla hélice, né? E a cada divisão celular, essa dupla hélice, ela vai se dividindo e o RNA mensageiro vem fazendo a transcrição, a complementação para que se forme uma nova fita de DNA. E na distrofia muscular, no caso, para haver a leitura, ou melhor, a formação da proteína, é necessário que o RNA mensageiro, ele se ligue do exon 1 ininterruptamente até o exon 79. A proteína distrofina só será formada se todos esses exons forem transcritos pelo RNA mensageiro para que se forme uma nova molécula de DNA. Então, baseado neste conhecimento e baseado no conhecimento hoje
por que existe a diferença clínica onde está baseada a diferença clínica do RNA, da distrofia de Becker em relação à distrofia de Duchenne. A distrofia de Becker, por que ela é mais benigna do que o Duchenne? Por que é produzido um pouco da proteína, uma proteína de menor peso molecular, em relação ao Duchenne, que não produz essa proteína? E a explicação disso ocorre exatamente, na localização onde se encontra o déficit, a alteração genética, a deleção de um desses exons. Então, a deleção que está envolvida na distrofia muscular de Becker é o que nós chamamos de deleção sense, quer dizer, mesmo havendo a perda de um exon, esta perda ela não implica, ela não impede que o RNA mensageiro, ao chegar à codificação do exon 48, ele possa ligar-se ao 51, ele não impede essa ligação e, portanto, o RNA mensageiro consegue chegar ao exon 79, produzindo uma proteína com menor peso molecular. Então, não existe uma interrupção, né, da leitura do RNA mensageiro com esse tipo de deleção. Na distrofia de Duchenne é o contrário. Então, você tem a perda de um determinado exon numa posição em que você tem uma interrupção, você tem o que a gente chama de stop codon em relação à leitura do RNA mensageiro. Então, seria o que nós chamamos de uma deleção nonsense. Quer dizer, o RNA mensageiro, ao atingir o exon 49, nesse exemplo, ele não consegue ligar-se ao 51. Então, aqui ocorre a ruptura dessa leitura e, portanto, essa proteína não é formada. E foi exatamente baseado nessas observações, nesse conhecimento, que foi desenvolvido essa tecnologia do oligonucleotídeo, no qual esses indivíduos, a proposta dos pesquisadores era injetar nesse paciente o RNA mensageira transcriptase reversa, trabalhada laboratorialmente, no qual essa molécula de RNA mensageiro modificada, ela não reconhece, no caso aqui do exemplo, o exon 51, ela pula esse exon, de modo que quando o RNA mensageiro atinge o 49, ele consegue fazer a ligação com o 52 e, portanto, ele vai atingir o exon 79, proporcionando a produção de uma proteína de menor peso molecular. Então, esta medicação, essa proposta, ela é feita exclusivamente, então, cada defeito genético terá que ter um RNA, ou melhor, um exon skipping específico, não é uma medicação genérica, como o corticoide, que nós damos para todos os indivíduos, independente do defeito genético que ele tem, se é por defeito por deleção, por mutação ou por duplicação. Neste caso, essa tecnologia contempla somente a parcela dos pacientes que tem como defeito de base as deleções, e dentro destes grupos, nós conseguimos, foram até o momento desenvolvidos estes exons, né, o exon 43, o 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53 e 55. Estes exons que já foram desenvolvidos, eles contemplarão 66% dos 60% dos pacientes portadores de Duchenne. Então, somando esse processo, com esta tecnologia, nós ainda não contemplaremos 74% dos outros medicamentos, dos pacientes. Então, ela é específica. Então, hoje, em que ponto esse processo está? A indústria começou a testar, hoje nós estamos na fase de teste clínico com o exon 51. O teste clínico, ele visa a análise da biossegurança da droga.
esta droga ela já passou pela fase 3, que, portanto, a experimentação em humanos deu certo, e agora esse estudo está sendo ampliado multicentricamente para que nós possamos, através de rígidas regras estabelecidas pelo protocolo internacional, podermos analisar a biossegurança dessa droga para que ela possa ser autorizada a ter uma produção em série industrial. Então, estes testes terão que ser feitos com todos esses exons, né? Então, hoje, nós estamos dentro deste processo, promovendo estes testes, que é um teste duplo cego, foi desenhado para abranger 20 países, né, no qual 180 crianças foram randomizadas, quer dizer, elas têm todas as características clínicas exigidas, necessárias para a experimentação, ou melhor, para a adequação dessa medicação. Metade dessas crianças estão usando a droga e metade não estão usando. No Brasil, nós somos 5 centros, temos 18 pacientes. Na USP, eu consegui colocar 7, mas agora estão seguindo 5 pacientes, né? Então, no Brasil, nós fomos o último país a ingressar nesses 20 países, por questões de legislação da Anvisa. Ficamos 1 ano para conseguir autorização, enfim, legalizar o protocolo no Brasil. E nós começamos esses estudos agora em junho. Então, até junho do ano que vem, nós manteremos esse estudo cego, né? E, a partir de junho, serão analisados os resultados, no qual toda a comissão técnica do Comitê Internacional avaliará se a resposta dos pacientes que usaram a droga realmente é melhor do que os pacientes placebo. Então, esta tecnologia não é uma tecnologia curativa, ela é paliativa, quer dizer, ela vai reforçar, né, o efeito hoje em associação ao corticoide. Então, clinicamente, o corticoide já está conseguindo dar ao Duchenne características clínicas pertinentes ao Becker. Esta tecnologia visa realmente transformar o Duchenne em Becker. Eles conseguirão produzir esta proteína parcial. Então, o corticoide, ele não sairá do uso, né? E, no caso, o exon skipping, se realmente ele for eficaz, for aprovado, ele será mais uma medicação que esses pacientes usam. Então, hoje, na fase de teste, os pacientes estão recebendo essa medicação por via subcutânea, a frequência é semanal, eles têm que ir toda semana no centro, e isso ocorrerá durante 12 meses. Esse teste, esse padrão de teste clínico, ele ocorre, como ontem a Mariane já deu uma orientação, após ter sido completado, ter sido seguidas todas as regras internacionalmente preconizadas para que nós possamos ter uma pesquisa de qualidade de segurança. Então, uma vez idealizado esse protocolo, ele passou pelos testes laboratoriais in vitro, depois ele passou pelos testes experimentais in vivo, em animais experimentais, em camundongos, depois em animal de porte médio, o cachorro distrófico, passou pela fase 3, que aqui, enfim, não saiu, que é a aplicação em humanos, foram 18 meninos na Inglaterra, e agora o teste clínico randomizado multicêntrico. Então, hoje, este é um novo horizonte para essas crianças. Nós já começamos a assinar os documentos de prorrogação desse protocolo. Já o próximo a ser experimentado será o exon 45, depois vem o 53 e assim sucessivamente. Não sabemos se esses poderão ser feitos todos ao mesmo tempo ou se haverá uma sequência. Eu acredito que se o exon 51 realmente der certo, até por uma questão de pressão até por parte da comunidade científica, e principalmente dos pacientes e familiares dos pacientes,
e de fomentadores, que a grande maioria dos grandes fomentadores dessas pesquisas, principalmente na Europa, vem de grandes fundos de associação que estão envolvidos com a associação de pais. Então, existe, obviamente, um grande apelo, no bom sentido, tanto da comunidade científica, quanto principalmente por parte do paciente mesmo. Então, nós estamos com grande expectativa de termos mais este elemento. E eu já vou começar, a partir de fevereiro do ano que vem, um novo protocolo, que é um protocolo de história natural da doença, no qual nós estaremos, junto aqui no Brasil, serei nós estaremos mapeando todos os outros defeitos genéticos e unindo, seremos em 20 países também, 20 centros, para somarmos a experiência clínica dos pesquisadores clínicos a recurso dos cientistas experimentais, para que nós possamos apurar ainda mais protocolos e novos desenhos de pesquisa, contemplando as outras categorias. Então, nós temos hoje, eu tenho a honra o privilégio de estar acompanhando, entre a minha clínica privada e o Hospital das Clínicas, mais de 500 pacientes. Então, nós temos aí informações muito ricas. E eu tenho um pouco de informação, nós vamos somando com outros centros, e isso tem que realmente ser mais dinâmico. Nós temos que nos encontrar mais e compartilhar bastante essas informações. Eu acho que essas vertentes, essa necessidade, esse, entre aspas, urgenciamento de estarmos realmente ganhando tempo, né, diminuindo essa espera, é importante. Bom, deixa eu ver aqui. Então, hoje, nós temos, quando nós falamos em futuro, né, nós hoje já estamos com esse plus do oligonucleotídeo. Temos, ontem a Mariane comentou a respeito da célula-tronco, que também é uma terapia paliativa. Os pacientes terão que estar sendo infundidos periodicamente no futuro para conseguir o efeito dessas medicações. E temos já o que realmente é o que nós vislumbramos muito, que é a perspectiva da terapia gênica. A terapia gênica realmente será a cura, no qual nós iremos fazer o tratamento, a recuperação do defeito genético. Esta pesquisa, ela já está na fase 2, quer dizer, ela já está no cão. Conseguiu-se um domínio importante de como introduzir a sequência correta do DNA, do gene XP21 no cão, através de uma modificação de um retrovírus. Mas esses cães, após 6 meses de sucesso brilhante de força, de recuperação de força, eles apresentaram uma rejeição maciça. Então, hoje o grande foco que nós estamos investigando muito é quanto às influências imunológicas que também norteiam a evolução dessas doenças. Então, assim, o momento é um momento de expectativa, mas é um momento em que nós precisamos ficar muito atento com o cuidado. Eu acho que ficou muito claro nesse evento o quanto que essa rede inter e multidisciplinar, ela é importantíssima, ela não pode ter um crepe. Eu costumo dizer que, para que a gente consiga resolver as coisas, não dá para ser tão democrático, cada um faz o que quer e oba-oba. Não, nós temos que abrir e fechar, né? Então, o que quer dizer isso? Temos que ter como uma orquestra, temos que ter o maestro com a batuta, mas ele não é mais importante do que todos os outros músicos da orquestra. Então, compete ao maestro saber o momento de cada acorde dos instrumentos. E nessas patologias, o neuromuscular, o neurologista com conhecimento em doenças neuromusculares, ele tem um papel muito importante. Ele tem um conhecimento da fisiopatologia, da evolução, do que se esperar do ponto de vista de percepção, em termos de evolução clínica, e o que vamos fazer em associação com cada um das devidas esferas.
Então, esta orquestra ela tem que estar extremamente afinada, porque a doença é grave, as condições são muito variáveis, variam de indivíduo para indivíduo, e nós temos que ter a expertise, temos que ter a percepção, o feeling de podermos atuar nos devidos momentos, né? Então, a sintonia entre o tripé não pode faltar. É o tripé família-paciente, o tripé, eu diria que, vou colocar um tripé mais simplificado, com o médico, né, com a equipe médica, e essa aqui, e no caso, por exemplo, vamos falar com o neuromuscular, com a equipe da reabilitação. Todos nós temos que falar uma linguagem. É muito importante existir esse estreitamento, essa sintonia entre os diversos pontos desse tripé, para que ele não fique desequilibrado. E isso é difícil, isso não é fácil. Vocês podem ver que o processo é complexo. Mas essa doença, ela está, hoje, eu diria que, não sou tão velha ainda não, só estou na idade intermediária. Eu vou fazer 23 anos de formada, e eu, assim, estudando a história natural da doença, nesses 15 anos, nós estamos conseguindo começar a escrever um novo capítulo da distrofia de Duchenne. Se nós formos pegar todos os tratados de medicina de excelência, a descrição, a caracterização da distrofia de Duchenne está baseada na história natural da doença descrita por Duchenne. Então, nós temos, a partir de agora, grandes desafios. Até nós, médicos, enquanto comunidade médica, para nós mudarmos conceitos, mudarmos paradigmas, temos que estar muito baseados em achados científicos, em pesquisas de grande fundamentação ética, de fundamentação metodológica. E quando nós estamos aqui falando da distrofia de Duchenne, hoje nós estamos ainda baseados muito na pesquisa clínica aplicada, que é uma área da medicina que necessita, o principal fator, a nossa maior variável é o tempo. Nós temos que acompanhar a evolução para sabermos que nós realmente estamos modificando. Uma doença que há 120 anos tinha todo um perfil bem clássico, para eu dizer que hoje, né, que eu realmente estou modificando, eu tenho que ter prova disso. E a prova realmente depende do tempo e depende de um estágio importante. Todos os momentos de evolução, de piora da doença da distrofia de Duchenne, ela tem relação com os momentos, os picos de crescimento ponderostatural, de crescimento ósseo. A criança, como a gente mostrou ontem, ela nasce com a doença já ela é genética, ela já foi concebida, no momento da concepção, a doença já estruturou, já se instalou naquele indivíduo, o defeito genético. E essa criança mantém-se, 80% deles, com desenvolvimento normal, né? O pico de aumento de CPK coincide com em torno de 2 aninhos, que é quando o menininho começa a levantar e a se locomover mais, portanto ele movimenta mais, ele tem um maior gasto, ou melhor, demanda, né, de movimentação, de atuação das fibras musculares. E quando ele realmente entra no primeiro estirãozinho, que é o estirãozinho entre 3 e 4 aninhos, é o primeiro momento que os ossinhos crescem. O osso não tem distrofia, o osso cresce normal, ele tem todos os fatores de estimulação do osso, de crescimento ósseo presente, mas o músculo não acompanha. Então, o crescimento ósseo acelerado nessa primeira fase é que começa a ter os sintomas. Então, a criança cai, ela desaba por uma falência na musculatura de sustentação do joelhinho, né? Ela vai subir a escada, ela tem que escalar, porque esse movimento aqui é um movimento difícil, ela não está conseguindo fazer. E depois ela tem uma estabilidade. Quando chega o segundo estirão intermediário, que é o estirão pré-pubertário, esses pacientes, eles já estão com um desgaste tão grande que eles perdem a marcha. E, pela história natural da doença, quando ele chega na puberdade, no crescimento da adolescência, no estirão ósseo da adolescência, ali existe uma progressão absurda das deformidades de coluna, né? Porque tudo isso já está associado a uma perda prévia da marcha,
a uma inatividade, uma perda de força muscular do tronco. Então, hoje, saber como é o doente nessa situação do Duchenne, saber como o doente se comporta após esse período crítico da puberdade, é crucial para nós podermos dizer, afirmar hoje que nós realmente estamos modificando o curso clínico. O que nós conseguimos ao longo desses anos? Nós conseguimos que 60% dos nossos pacientes, eles chegam ao estirão da puberdade andando. Mas desse grupo que chegou, 95% deles não conseguem transpor o período da puberdade deambulando. Eles vão perder a marcha. Uma minoria muito seleta, mas uma minoria mesmo, consegue manter a deambulação acima de 18 anos de idade. Então, para nós dizermos que nós realmente estamos mudando o curso, foi necessário observar tudo isso. E os grandes benefícios vêm exatamente dessas questões. Quanto maior o tempo que esses pacientes nós conseguimos mantê-los com estabilidade, com movimentação, que seja movimentação assistida, né? Toda a movimentação é importante para eles. Né? Ontem o Kleber, na palestra dele, quando ele colocou o processo da regeneração celular, ela ocorre, os pacientes com distrofia de Duchenne, o músculo dele tem capacidade de regeneração. Porém, o tecido muscular está extremamente anarquizado pelas fibroses. E por mais que ele regenere, ele não consegue compensar isso. No músculo, quando eu mostrei a foto das células justapostas, aquele perfil bem grudado, né, das células, aquele posicionamento do mosaico muscular, ele é extremamente determinante para orientar miotúbulos, as células satélites, a função das células satélites. Então, existem inclusões entre as células que têm um papel importante de estimular o crescimento e a regeneração das células. Então, nada mais, tem um ditado popular que a união faz a força, e no músculo é isso mesmo, uma célula grudadinha na outra é que vai fazer esse processo. Então, o corticoide ele tem contribuído porque ele está desacelerando o processo de deposição de fibrose e, portanto, nós conseguimos garantir um pouco a regeneração, melhor, a eficácia da regeneração desse músculo. E com essa nova tecnologia, nós esperamos, né, conseguir dar uma estabilidade à fibra muscular, como eu mostrei ontem naquele modelinho, podendo, com a presença de uma proteína de menor peso molecular, podemos garantir um pouco mais a estabilidade da fibra e desacelerar o processo de rabdomiólise, quer dizer, de necrose, de morte celular. Então, serão dois princípios ativos atuando em momentos distintos da morte celular. Nós teremos, com essa tecnologia, proporcionando a produção de uma proteína de menor peso molecular, mas que dá uma estabilidade maior à fibra, e manteremos o corticoide, que estará desacelerando, controlando a reação inflamatória que é desencadeada pela morte celular. Então, mesmo a doença, mesmo a presença da proteína na fibra, essa fibra terá uma sobrevida menor, porque ela vai morrer antes, porque com os esforços o processo de degeneração ele vai continuar, porém de uma forma menos acelerada. Então, são momentos importantes, né? E eu queria dizer que sempre que a gente fala em números, quando nós falamos de uma tecnologia dessa, quando eu falo que 74% dos pacientes hoje estão de fora dessa tecnologia, é verdade. Mas existe um compromisso, isso a gente já está começando a discutir, a possibilidade de, por exemplo, um indivíduo poder receber exons acoplados, associados. Hoje, só poderemos, com a tecnologia atual, atender um único exon por pessoa.
mas provavelmente, se realmente der certo, é possível expandir um pouco mais essas tecnologias. Então, destes 66% que hoje poderão ser contemplados, é possível que eles possam chegar a talvez até quase 80%. E as outras duas categorias, que seria duplicação e mutação de ponto, que compõem aí 35% dos pacientes, não terão contemplação por essa tecnologia. Mas outras tecnologias, e mesmo a célula-tronco, ela tem uma perspectiva de poder atender esses pacientes. A célula-tronco, como o corticoide, ela não depende do defeito, da especificação de qual o subtipo de defeito tem. Então, ela também atenderá a todos os pacientes. E, muito provavelmente, ela terá que vir associada, aí, pelo menos por um tempo, com a corticoterapia. Então, estamos numa vertente aberta, mas o túnel já tem uma luz no final. E eu acho que isso é importante. Mas o mais rico de tudo isso é provar que podemos hoje evidenciar que o cuidado, o manejo correto dos pacientes está fazendo uma grande diferença. Então, os pais que estiverem na plateia, ou mesmo os profissionais, não se entristeçam. Quando a gente fala, não tem outra medicação ainda, o tratamento é esse, mas é o tratamento. Volto a dizer que nós estamos em 15 anos reconstruindo uma história de 120 anos. Então, toda a temática que foram surgindo nas várias palestras em relação à inclusão, em relação ao que nós chamamos hoje, em termos de importância do manejo para a gente atender o biopsicossocial, é natural que numa mudança grande dessa, a primeira mudança a ser vista, a ser palpável, é a física. Nós temos, hoje, o professor Varela comentou sobre metodologias, nós usamos essas metodologias todas para poder quantificar, provar que a nossa impressão clínica é verdadeira ou não. Então, são instrumentos que a medicina usa para que a gente possa garantir aquilo que a gente está falando. Então, volto a confirmar que todos esses achados, eles existem em função desta grande rede. Eu digo que o neurologista neuromuscular, ele nada mais é que um gestor de enlace. Há pouco tempo, o secretário de Saúde falou comigo, doutor, eu preciso da sua ajuda para fazer gestão de enlace. Eu falei, o que é isso, doutor? Ele falou, é o que você faz, Então, assim, a gente consegue num hospital hoje, por exemplo, essa aqui é a minha prática do Hospital das Clínicas, que é um hospital organicista. Você tem a clínica do pulmão, a clínica do coração, a clínica do pé, da mão, e elas não se comunicam. Então, são 15 anos de batendo na porta de um, de outro, no corpo a corpo, para conseguir montar. Então, esta sintonia dessa rede, ela é fundamental. Então, nós temos a abordagem dos pacientes, enquanto pacientes na faixa etária infantil, temos a abordagem deles enquanto na faixa etária adulto, E temos uma fase de transição aí, que é a fase da adolescência, que é uma fase crítica para N aspectos, que eu não vou me alongar nesse processo agora, mas são desafios que nós também temos que ter um grande jogo de cintura para conseguirmos sintonizar mesmo todos. E eu digo que, apesar da estrutura hoje, da própria manejo, da prática médica, nunca houve um não nesse processo. Então, assim, todas as clínicas que eu relacionei aqui, a ortopedia, a cardiologia, a medicina de reabilitação, o Instituto de Psiquiatria, a clínica médica com todos, a nutrologia, a endocrinologia, a pneumos, os cuidados paliativos, enfim, todos são solidários e têm interesse científico, humanitário. Quando eu falo humanitário, não é por serem bonzinhos, é por serem éticos, estarem comprometidos com a ética médica. E isso é muito importante.
Ao longo desse período todo, nós, além da abordagem específica, né, que nós falamos ao longo aqui desse seminário, várias outras ações paralelas nós conseguimos implantar no hospital. Então, junto à anestesiologia, nós colocamos, né, o protocolo em relação à orientação quanto à anestesia geral nos pacientes, de modo geral, portadores de doenças neuromusculares, que está proscrita, está proibido o uso de alotano e bloqueadores de succinilcolina devido ao risco de desencadeamento de hipertermia maligna. Nós orientamos, né, a proibição também do uso de botox, de relaxantes musculares nesses pacientes. Eles já são pacientes hipotônicos, nós administramos essas substâncias a eles, nós vamos produzir uma atonia muscular e isso pode gerar complicações importantes. E a via intramuscular, principalmente na criança deambuladora, principalmente em glúteo. O bezetacil é um exemplo clássico. Então, você tem um antibiótico de depósito que vai permanecer por 21 dias, liberando o princípio ativo e formando um granuloma naquele músculo. Isso é fator de precipitação de fibrose. Então, assim, essa rede é uma rede importante, né? Então, nós não podemos trabalhar com esses pacientes isoladamente. Então, a comunicação entre os profissionais, o entrosamento, o conhecimento, o compartilhamento de conhecimento, de experiência, de especificidade é muito importante. Então, como eu já havia dito, nós realmente podemos afirmar que a corticoterapia está mudou a história natural da doença. Então, agora nós temos que agregar vários passos, vários desafios a esta nova realidade. No Brasil, nós temos, e eu diria antes de falar do Brasil, que essa realidade nossa é a mesma realidade do mundo todo. O que nós hoje fazemos no Brasil é o mesmo que os países de primeiro mundo fazem. Felizmente, nós tivemos a oportunidade de termos uma maior casuística individual mundial de Duchenne. E a gente fica extremamente feliz quando discute com os grandes centros internacionais de referência e que nos colocam com os mesmos resultados, né, comparando, e assim, com índice de mortalidade menor do que alguns grandes centros aí. Então, os benefícios que nós temos hoje são muito bons. Então, nós não estamos fazendo nada aquém do que é feito nos países de primeiro mundo. Temos, sim, uma diferença grande em relação aos países de primeiro mundo, em relação a políticas, em relação a essa questão, eu diria, mais inclusiva do paciente como um todo. No Brasil, a gente sabe que nós ainda estamos em evolução, mas quando comparando com países de primeiro mundo, que já tem essa cultura, esse olhar diferente, com condições diferentes, né? Então, o Brasil, hoje, nós temos vários desafios. Um dos grandes desafios que nós temos é que nós não temos estatística no Brasil. O Brasil, todas as tomadas de decisões governamentais, elas têm que ser tomadas em cima de números oficiais. Os números hoje, os marcadores que nós temos no Brasil, oficiais, em relação à medicina, nós temos doenças de notificação compulsória, que são as meningites, epidemias, enfim, infecciosas que existem, e nós temos o marcador de mortalidade, que é obtido através do registro do atestado de óbito. Então, a mortalidade dos registros legais, policiais, criminais é perfeita. Em relação ao atestado de óbito, nós médicos temos obrigatoriedade de colocar no atestado de óbito a causa de morte. Então, não necessariamente nós vamos colocar comorbidade, ou melhor, doença que levou àquela situação de morte do paciente. Então, nós também temos que fazer uma nova orientação em relação ao preenchimento desse atestado de óbito, para que, além da causa morte, por exemplo, infecção generalizada, etc., também esteja descrito a doença de base que esse indivíduo tem, por exemplo, uma distrofia de Duchenne. Então, isso vai permitir que decisões governamentais adequadas sejam tomadas, né?
Então, hoje, todas as decisões para se montar a rede do Simão Toro, no estado de São Paulo, a rede de Sara Kubitschek no Brasil, etc., são tomadas em cima dos números oficiais. Então, os cadeirantes que nós temos, que norteiam muito essas decisões, a maioria deles são os paraplégicos, os tetraplégicos, que têm principalmente causas adquiridas de deficiência. Então, esses dados nós precisamos de melhorar para que as decisões sejam tomadas, para que os pacientes sejam vistos, tenham a sua identidade preservada e, portanto, os seus realmente verdadeiros direitos preservados. Enquanto isso não ocorre, ou paralelo a essas mudanças, existe uma importância muito grande de eventos como esse, pela mobilização de opinião pública que associações de pais têm. Então, uma sociedade organizada, ela grita e ela clama por mudança, e ela tem mudança, porque é ela que vota. Então, o que norteia as decisões públicas é o voto. Então, eu não sou política não, mas voto consciente muda muita coisa. Então, ao escolher um candidato, vá naquele que realmente vai fazer alguma coisa, viu, mano? E não é, ou qualquer um não é o bonitinho que te dá um parzinho de sapato, não é. Então, assim, nós precisamos de ter isso. Então, se nós não temos uma mobilização de opinião qualificada, nós não vamos mudar esse país. Nós realmente temos anos para melhorar, mas temos um povo que é um povo que vale a pena investir, né? Então, hoje, como eu disse, o marcador oficial do Brasil é a mortalidade, e as doenças neuromusculares ocupam a segunda causa de mortalidade no Brasil, depois das doenças cardíacas, e em terceiro lugar vem o câncer. E o câncer pulou para terceiro lugar, porque era o segundo, em função de muita mobilização e também em função de muita tecnologia que vem modificando a história natural do câncer. Hoje, ter um diagnóstico de câncer não quer dizer, meu Deus, vou encomendar meu caixão. Não, vamos parar, vamos tratar, que a coisa é grave, e amanhã eu continuo. Então, tempo. E esse tempo é bom para N causas, né? Então, a gente vai fazendo. E, uma vez que a morte, ou melhor, o índice de mortalidade por doenças neurológicas é o segundo do Brasil, no que tange ao custo, ao gasto do governo federal para o manejo dos pacientes, os cuidados paliativos que estão obtidos através dos cuidados paliativos, as doenças neurológicas são as que mais têm o custo mais alto para o governo. Então, em primeiro lugar, estão os pacientes vítimas de acidente vascular cerebral, seja por N causas de base, e em segundo lugar, vêm as doenças neuromusculares. Quando nós contabilizamos esse gasto, nós estamos incluindo aqui leitos bloqueados de UTI por pacientes traqueostomizados, por pacientes inadequadamente manipulados, que poderiam estar em casa e ficam ocupando um leito no hospital. Home care, muitas vezes também por uma imperia, ou enfim, pela própria evolução, e por outros custos. Se o paciente tem uma assistência primária do ponto de vista de reabilitação, seja respiratória, motora, etc., a chance dele ter agudizações é menor. Portanto, ele vai ter um custo menor, porque ele é programado, você consegue fazer um planejamento. E se existe uma capacitação, uma qualificação da equipe que está na linha de frente dos cuidados terciários, portanto, no pronto-socorro, na UTI, e em saber lidar com a agudização do paciente crônico, que tem uma doença crônica, ele reduz muito o tempo de permanência e, portanto, esse custo vai diminuindo. Então, nós temos que provar, mostrar para o governo federal, enfim, para as instâncias que realmente tomam as decisões, de que nós temos muito o que fazer. E a primeira decisão, a primeira atitude é a capacitação. Então, assim, não pode culpar ninguém que está no escuro, que não tenha conhecimento. A ignorância, ela não é um defeito, é uma situação. Uma vez que você tem acesso ao conhecimento, querer manter-se na ignorância, ou melhor, não botar em prática o que você aprendeu, aí já é uma outra conversa. Aí entram as instâncias, digamos assim, regulatórias e com algum tipo de
programa com determinados critérios aí. E nós temos no Brasil ganhos legais muito importantes que poucos países do mundo têm. Temos a portaria do BIPAP, que é uma portaria que realmente garante, né, todo o processo de respiração, enfim, com tecnologia assistiva aos pacientes. Muitas leis, né, que envolvem acessibilidade, que envolvem inclusão, tanto escolar, quanto do ponto de vista de trabalho, quanto do ponto de vista de engenharia sanitária, enfim, todos esses processos. Nós temos no Brasil o SUS, que do ponto de vista teórico, do ponto de vista legal, é um modelo, ou melhor, é um instrumento importante que, se está funcionando ou não, é uma outra coisa. Aí compete a nós criarmos mesmo, exigirmos uma capacitação dessa máquina, que é uma máquina muito boa e que realmente é uma grande opção para nós conseguirmos esses trabalhos. Enfim, dentro da atenção aos cuidados paliativos, hoje nós temos, por exemplo, para a abordagem do paciente hospitalizado, dentro da proposta do próprio Ministério da Saúde, em deshospitalizar esse paciente, em reduzir o tempo de permanência de um paciente crônico, por exemplo, numa unidade hospitalar, foram criadas algumas portarias. Tem o CIAD, hoje tem o programa Melhor em Casa, que é um home care mesmo do Ministério da Saúde, que hoje contempla somente ainda as cidades que têm mais de 100 mil habitantes, mas está havendo todo mundo, enfim, um processo de implantação, de aprimoramento, para que isso possa estender às cidades de menor tamanho. E, então, assim, hoje nós conseguimos, com toda essa abordagem em relação especificamente à doença da distrofia de Duchenne, mas as outras doenças neuromusculares, o atendimento básico, primário, né, portanto, ao nível ambulatorial, ele é muito importante. Se ele é bem feito, se ele é sincronizado, se você consegue atender a todas as fases da doença, saber identificar e tratar essas fases, nós reduzimos muito o índice de internação desses pacientes. Então, hoje, eu posso dizer que meu índice de internação dos meus pacientes está abaixo de 1%. Então, isso é muito legal. E a gente vai, com certeza, melhorando isso mais. Então, nesse momento, eu diria que nós estamos, esse equilíbrio, ou melhor, essa abordagem dentro do conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, no que tange a distrofia de Duchenne, nós estamos com a abordagem física, eu diria que um pouco melhor em relação ao psíquico. Já visto hoje a declaração aqui do Fabrício, existe uma série de questões aí a serem abordadas, a serem suportadas, e, obviamente, em relação ao social. E é muito claro isso quando nós estamos modificando situações de doenças, modificando qualidade de vida do paciente. É muito nítido hoje, em relação ao Duchenne, nós temos os pacientes numa curva ascendente. Eles estão cada vez mais confiantes, eles estão cada vez mais certos da vida, da qualidade de vida, e eles estão cada vez vivendo mais com expectativa, com planejamento de vida a médio e longo prazo. O que pode uma criança planejar, eles estão planejando, o que pode um adolescente, o que pode um adulto. Então, hoje eu já convivo com pacientes do Duchenne casados, com planejamento de terem filhos, e eles vão ter os filhos deles, né? E isso é muito importante, fazendo a sua faculdade, enfim, buscando todo um processo. Mas essa curva, que nos pacientes é uma curva ascendente em relação à perspectiva, em relação à visão deles próprios, não acontece com a família. Então as famílias vêm, e um momento ainda muito crucial é o momento da perda da marcha. Esse é um momento que realmente é uma quebra muito grande. A gente percebe muito que os pacientes vão numa curva ascendente
e a família não está acompanhando essa curva, ela ainda está numa curva descendente. Então, assim, temos muito que trabalhar, né? Como eu volto a dizer, é um trabalho em cadeia, é um trabalho contínuo, mas nós já vencemos muito. Eu diria que se estivéssemos numa Olimpíada, nosso pódio estava bom, viu? Então, essa frase é uma frase pesada, mas quando eu li essa frase do professor Montoni, que é o chefe do principal serviço de doenças musculares, que é o serviço de Newcastle, na Inglaterra, colocou nos trabalhos dele, e numa das conferências que eu participei, ele coloca que a distrofia muscular de Duchenne é uma doença fatal, vírgula, se não adequadamente tratada. E eu acredito nisso, e hoje nós estamos podendo provar isso com toda certeza. Não é só por querer a gente quer mesmo, mas com evidência, e isso é importante. Então eu queria agradecer mais uma vez a toda a minha equipe, que eu tive o grande prazer de trazer quase todos aqui, que são as moçadinhas, né, que estão vindo, cada um no seu tempo, cada um com a sua contribuição, e eu adoro trabalhar com gente jovem, porque o olhinho deles brilha, e quando a gente está lá, doutor, vamos fazer isso? Vamos fazer isso. Então, isso é muito bom. Então, eu sou muito afortunada por ter sempre do meu lado pessoas que vêm de uma forma com uma doação muito grande, fazer os treinamentos, o processo de capacitação, o processo de ciência mesmo, todos eles contribuem com pesquisas, seja mestrado, doutorado, e a estrutura, principalmente do ambulatório, que ainda é muito, os pacientes que estão aqui, que já passaram lá, a gente está muito aquém do que a gente gostaria de ter, mas nós temos tido todo um suporte por parte da enfermagem, do corpo da assistente do serviço social, as nossas voluntárias. Aqui eu queria deixar uma homenagem à Dona Branca, que nos deixou há pouco tempo, que me ajudou durante muito tempo a organizar, enfim, uma pessoa que foi abrindo muitos caminhos, a equipe da neurologia, e a doutora Humbertina, que é a chefe do serviço, e que desde o início, quando eu propus a ela montar esse ambulatório, ela falou: você que sabe, é trabalhoso, você quer, o problema é seu. e eu acho que a gente está conseguindo mesmo. E eu volto a terminar a palestra com essa visão do nascer do sol que eu tenho na minha casa da Bahia, que eu vou lá sempre energizar, que realmente é o que eu penso. O sol nasce e põe todos os dias. E a vida é assim, um dia a gente vem, outro dia a gente pode de novo, e é importante nós descansarmos, acordarmos bem no dia seguinte, o processo vai. Então eu queria agradecer, eu sei que eu passei do tempo, empolguei, né? Mas a gente ajusta. Eu queria falar só mais uma coisa. Dentro de um dos propósitos desse seminário, doutora Ana, foi exatamente estabelecer o conhecimento, né, do desenvolvimento regional aqui do entorno, aqui de Campinas, de Rio Claro, enfim. E amanhã nós teremos a oportunidade de ouvir todos os centros, o centro de referência da doutora Ana, da Unicamp, e os outros centros regionais. E dentro daquela fala que eu disse que a opinião pública, ela é muito importante para que haja mudanças. Então, vocês, enquanto população, enquanto moradores munícipes, vocês têm essa força muito grande. Então, eu acho que amanhã, após a apresentação dos centros, de todos os serviços, tem uma proposta, né, de haver uma descrição, a confecção de um documento no qual nós podemos citar os pontos fortes, quer dizer, o que nós temos e fazemos, o que vocês têm e fazem com excelência, o que vocês não têm e com certeza o que vocês têm pode ser melhorado, né? Programas de capacitação, programas de adequação ambiental, equipamentos, profissionais. Então, acho que é importante nós podermos fazer esta lista, traçar planos de ação e daqui a um ano ou antes, se for necessário, a gente retoma. Essa foi uma das missões que, ao propor esse evento para a Carminha, eu falei isso para ela.
E eu acho que é importante. Vocês têm uma região muito rica, uma região importantíssima, e eu pude ver, nós pudemos ver nesse evento, que 80% dos inscritos são técnicos. Isso é muito importante, quer dizer, tem uma vontade muito grande de aprender e de colocar na prática. Então, amanhã a gente vai, com o pessoal da mesa, estabelecer, tentar criar esse documento, né? E isso, obviamente, ser uma diretriz em relação a nortear políticas, né, aqui. Eu espero que você seja eleito e você possa fazer isso como sua campanha. Obrigada. Quando eu comentei sobre as características da Bernadette, vocês já conheciam pelas palestras do dia anterior e por outros encontros, mas realmente, quando ela fala em Duchenne, ela se coloca inteirissimamente, né? Então, foi uma excelente abordagem que você fez, passando, né, desde a descrição do Duchenne até as perspectivas, até o futuro. E eu diria que ressaltaria a fala de que muitas vezes aquele cuidado que parece que não está funcionando é a físio que está sendo cobrada muito intensamente, é fono, mas isso é absolutamente necessário, porque quanto melhor estiver o paciente, do ponto de vista físico, psíquico, emocional, etc., melhor ele será, ele terá as condições para entrar em estudos que estão sendo colocados de ponta. Então, às vezes, coisas simples precisam ser passadas. A Bernadette faz isso com maestria, né? Mas todos nós, profissionais e familiares, temos que estar cientes de que o dia a dia, coisas, a nutrição, né? O cuidado fisioterapêutico, o emocional, o lazer fundamental, todos esses dados são para que a qualidade de vida seja mantida, para que a vida seja mantida no seu melhor e esses indivíduos, né, os nossos pacientes com Duchenne, possam ser candidatos a terapias mais sofisticadas, né? Então, eu acho que essa sua fala é exatamente isso. Esses 15 anos, né, onde lá no começo parecia que você não estava mudando nada, né, insistindo para que os pais colocassem um MAFO noturno, para coisas simples, para que os pais levassem as crianças à hidroterapia, né? Sem grande sofisticação naquela época, que agora as coisas estão mais sofisticadas, mas tudo isso resultou numa mudança, né, na história natural de uma doença. Então, esses dados não é para desanimar, né? É para dizer, vamos fazer o que é possível, o melhor possível, porque luz no fim do túnel está sendo apontada, né? Eu acho que é isso. E mais uma vez, gostaria de parabenizar por todo o seu trabalho. Eu invejo a Albertina, né? Eu disse a vocês que invejo a Albertina, gostaria de tê-la na região, aqui, mas não tem duas Bernadettes, você vai ter que criar uma, outra, né? Enfim, muito obrigada por tudo que você tem feito pelas doenças neuromusculares, pelos nossos pacientes, que muitas vezes eles estão lá também, né? E, enfim, pelos nossos relacionamentos, e muito obrigada por tudo. Eu acho que nós encerramos uma salva de palmas que ela merece.